dia, meu nome é Vanessa, sou professora de matemática do Instituto Federal de São Paulo, campus Suzano, e esse é o terceiro episódio do Conversa sobre Aprendizagem. Esse projeto surgiu do desejo de conversarmos com toda a comunidade escolar sobre diversos temas da área de educação. Nossos convidados até hoje têm sido professores, especialistas dos temas, né? Mas em breve nós pretendemos trazer para essa conversa alunos, ex-alunos, pais, funcionários da escola, né? Possibilitando aí uma troca de ideias, de experiências que todos nós temos, né? Para compartilhar sobre educação, sobre aprendizagem. E hoje nós temos dois alunos aqui que irão me ajudar nessa conversa. Vocês podem se apresentar, alunos. Bom dia, gente. Eu sou a Samara Calazans Palanca, eu sou aluna do primeiro ano de Química Integrada aqui do IFE de Suzano e sejam bem-vindos. No episódio 1 desse nosso projeto Conversa sobre Aprendizagem, a gente falou sobre contribuições da neurociência para a aprendizagem com as professoras Raquel e Luzia, e no episódio 2 falamos sobre dicas práticas de estudo com os professores Lucas e Zampini. Para acessar esses episódios anteriores no YouTube, o canal é Jornal IFSP, e no Spotify tem o nome de Pasquif, é só entrar lá que tem como acessar. Bom, eu sou o Samuel, eu sou do curso de licenciatura em Química no campus de Suzano, e hoje o tema é 100 anos de Paulo Freire e o que a escola aprendeu. Legal, Samuel, Samara, obrigada por estarem aqui. O Samuel está fazendo uma pesquisa de iniciação científica também, em educação matemática, muito legal. Um dia a gente conversa sobre esse tema também. E hoje nós temos conosco dois convidados que vocês vão gostar muito. São professores que eu admiro muito e que eu considero pessoas muito críticas, muito criativas e também eles são muito humanos, né? E é por isso que eu acho que eles são as pessoas certas para conversar com a gente sobre o tema de hoje. Primeiramente, vou apresentar para vocês o professor Alessandro Emílio Teruzzi. Ele é mestre em educação pela USP, atualmente professor de matemática do Instituto Federal de São Paulo, campus Pirituba, e ele pesquisa possíveis caminhos para discutir o ensino de matemática e a pedagogia do oprimido de Paulo Freire no programa de doutorado da educação da USP. Bom dia, Alessandro. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Obrigado, professora Vanessa, pelo convite, pela apresentação carinhosa. Valeu. E eu vou estar aqui apresentando o professor Lúcio, o nome inteiro dele é Lúcio César de Matos Serrano, ele é mestre em educação pela PUC de Campinas, ele é graduado pela USP em Geografia e tem interesse nas áreas de educação, produção e representação do espaço, economia e política. Atualmente ele é professor de Geografia aqui no IFE de Suzano e ele é coordenador do curso técnico integrado em Química e coordenador do Pasquif, que é o jornal do campus. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Samuel, Samara, Vanessa. E é sempre um prazer estar na presença também do Alessandro, nosso querido amigo. E agora o terceiro convidado, que não está aqui presencialmente, mas os seus ideais são o coração desse podcast. Nascido em 1921, morreu em 1997, escritor e filósofo pernambucano, patrono da educação brasileira e o brasileiro mais honrado, né, da história. Paulo Freire. Paulo Freire, aquele que foi o autor dos livros Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia e outros 40 livros, sendo que Pedagogia do Oprimido é um dos 3 livros mais citados em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Esta é a pedagogia do oprimido, pelo menos uma edição. Esta é a pedagogia da autonomia. Muito bem, olha só. E a gente, nesse programa, inverteu um pouquinho a ordem das perguntas, né? Geralmente eu começo perguntando e depois a gente traz as perguntas dos alunos. Hoje a gente vai fazer o contrário.
Tá bom? Pode começar, Samuel. Muito bem, então. Primeiro, qual foi o primeiro contato de vocês com o Paulo Freire? Bom, meu contato com Paulo Freire, ele acontece de forma afetiva, a gente pode dizer assim, porque eu alfabetizei na época que o Paulo Freire era secretário da Educação no Prefeitura de São Paulo. Eu estudava em escola municipal. Como a gente vai ver nessa entrevista, o Paulo Freire, ele tentou colocar a sua prática, a sua filosofia, né, instalar a sua filosofia, não de forma de imposição, mas na escola que eu estudava, não desenvolvia o método freiriano, mas toda a organização que tinha por trás resultava numa qualidade de ensino, né, independente do método utilizado na época. Então, a gente tinha, por exemplo, merendas de qualidade, porque a educação era uma prioridade e a merenda ela é e sempre vai ser importante nas escolas públicas. A gente tinha atendimento dentário de vez em quando, então o dentista ia lá na escola para ver como os alunos estavam, se tinha cárie, se precisava de alguma coisa para encaminhar para outros dentistas. A gente tinha um monte de oficinas que em acordos com órgãos públicos, como o CT, por exemplo, para aprender a atravessar a rua, coisa simples, né? A gente tinha bastante teatro nas escolas. Então, isso tudo, por mais que a minha alfabetização, que aconteceu nessa época, não tenha sido através do método freiriano, o fato dele estar na frente da Secretaria de Educação e isso ser uma prioridade, fazer com que a escola tivesse uma ótima estrutura para a gente poder aprender. E eu fiquei até o fim do momento que ele participou da prefeitura, porque assim que mudou a gestão, a qualidade, apesar dos professores terem continuado, a qualidade da escola, do conjunto da escola, caiu bastante do dia para a noite. E é engraçado que isso hoje, como docente e como pesquisador da educação, a gente consegue entender de forma clara como todas esse suporte por trás, ele é fundamental para ter uma boa escola, para ter um bom processo de educação. Então, a minha relação com o Paulo Freire é mais afetiva, porque eu posso dizer que ele ajudou na minha alfabetização. Antes do professor Alessandro falar, posso comentar só uma coisa rapidão? A parte que você falou da merenda, professor, eu me lembrei de algumas histórias que me contaram assim, ao longo da minha vida, de alunos que eles só iam para a escola realmente para merendar, porque eles não tinham comida em casa. Então, esse ponto era um ponto interessante também, um ponto importante. Que por a escola ela oferecer comida, isso também é um incentivo. Assim como todas essas outras coisas que você comentaram. O recurso dentário, os teatros, tudo isso aí é mais um incentivo para o aluno ficar na escola, né? Não é? E eu acho que mais do que o incentivo é compreender que isso tudo faz parte do processo de formação da pessoa. Por que a merenda ela é importante? Infelizmente, a gente vive num país extremamente desigual, que muitas crianças acabam tendo a maior parte das suas calorias necessárias no dia, dos seus nutrientes, na escola. Mas ela não é importante só por isso, só como um reforço social. Ela é importante porque uma pessoa que não está bem alimentada, ela não consegue aprender, ela não consegue se desenvolver. Então, por isso que é um pensamento que tem a ver com a educação e não só como um suporte social, né? Valeu, Lúcio. É um relato bem interessante de quem vivenciou, né, o que significou na pele a gestão Paulo Freire, do ponto de vista de um aluno. O meu primeiro contato com a obra principal do Paulo Freire, como o Samuel lembrou, que é a Pedagogia do Oprimido, foi na Itália. Eu tenho este sotaque engraçado porque sou da Itália. Eu fazia parte de um coletivo, tinha uma militância, né,
cultural, política na região onde morava, perto de Milão. E as ideias de Paulo Freire circulavam no grupo, circulava a própria obra, A Pedagogia do Oprimido, e foi assim que eu entrei em contato, porque uma parte de companheiros e companheiras do grupo trabalhava também com educação popular, com aquela que é chamada atividade de base, que envolve justamente esse tipo de atividade, esse tipo de compromisso com a educação, atuar, pode ser reforço escolar, pode ser uma escola de língua para os migrantes, pode se desenvolver nas mais variadas formas, mas tendo como pressupostos, tendo como moldura conceitual, política, muitas das ideias que foram propostas, elaboradas por Paulo Freire. E a partir disso, eu e um querido companheiro, amigo, que fazia também parte desse coletivo, fizemos uma viagem no Brasil, no final de 2005, para conhecer de perto algumas experiências de luta social, de emancipação, de trabalho de base, de educação de rua, e a gente foi conhecendo grupos que atuavam nesse sentido, foi conhecendo várias realidades do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, lá na região do Nordeste. Foi uma experiência muito impactante, e a partir disso eu amadureci a ideia de vir para o Brasil de maneira estável e, de alguma forma ou de outra, trabalhar com a educação nessa perspectiva freiriana que a gente vai agora discutir, quer ser uma experiência de humanização, de libertação, uma experiência que faz parte de um projeto mais abrangente de melhoras do mundo, da sociedade, das relações entre as pessoas. Uhum. E assim eu consegui fazer. Eu acho que eu sou muito sortudo, porque tinha um projeto e, com todos os empecilhos que a vida coloca, eu consegui levar adiante este projeto. Agora sou professor do Instituto Federal e pesquiso justamente sobre matemática, ensino da matemática e as ideias da pedagogia freiriana. Então, essa foi um pouco a trajetória. Próxima pergunta. Quais são as principais características do pensamento pedagógico de Paulo Freire? O que Paulo Freire defende? Bom, essa pergunta é a pergunta fundamental, né? No que consiste a pedagogia freiriana? E, ao mesmo tempo, é uma pergunta complexa. Uma pergunta complexa porque Paulo Freire não propõe um modelo, não propõe não forma uma proposta pedagógica no vácuo, mas ele constrói essa proposta dentro de uma visão de mundo e de uma visão de ser humano. O ser humano que Paulo Freire descreve, ao qual ele pensa, ao qual ele se refere, é um ser humano, por assim dizer, que não nasce humano. A gente, por Paulo Freire, não é humano por causa do nosso DNA, por causa da nossa biologia. A gente se torna humano, a gente se constrói como ser humano, num processo que é histórico,
que tem determinações ligadas ao nosso lugar, à nossa época, que é um processo coletivo, é um processo social. Ninguém se torna humano sozinho. A gente se torna humano num grupo, numa coletividade. Então, esse é o primeiro ponto. O ser humano como ser inacabado, como ser constantemente em processo. E, claro, eu não vou me estender sobre isso, mas cada coisa que eu vou apontar rapidamente também não nasce com Paulo Freire, também é um ponto que se insere numa trajetória filosófica, de pensamento dos seres humanos que vem de longe, mas enfim. Mas então quer dizer que a música do Raul Seixas é uma referência à metodologia Paulo Freire? A metamorfose ambulante? Sim, de alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Agora, eu não sei quanto Raul Seixas pensou na concepção de ser humano de Paulo Freire para escrever a música. Eu acho que as referências dele eram um pouco diferentes dele, do Paulo Coelho. Mas, assim, a gente, para começar, assim, podemos pensar nisso mesmo. A gente é um ser constantemente em processo de humanização e de construção. Esse é um ponto, é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei que esse processo não é um processo ideal, que acontece teoricamente, que acontece num espaço vazio, num vazio pneumático. Esse processo acontece historicamente. No meu caso, aconteceu na Itália, nos anos 80, nos anos 90, nos anos zeros, no Brasil, nos anos 10. Cada um tem uma nossa história nesse sentido, que se desenvolve nessa dimensão histórica, social, geográfica. E por ser um processo que tem essa dimensão histórica, significa que também existe um grande problema no acontecer desse processo. Qual é esse problema? Que a nossa sociedade, aqui no Brasil, lá na Itália, com todas as diferenças, mas são sociedades que se apresentam divididas, onde existe digamos assim, uma parte da sociedade, um conjunto de atores que, de alguma forma, exercem um papel de opressores contra uma outra parte da sociedade que, obviamente, é colocada no papel de oprimido, recebe esta ação violenta pelos opressores. Eu estou esquematizando muito. Existem várias opressões, às vezes as opressões se sobrepõem, às vezes cria um sistema mais elaborado, mas para começo de conversa, eu vou deixar esta distinção. Assim, professor, quando o senhor fala opressões, não necessariamente você está querendo dizer, por exemplo, a opressão do rico contra o pobre ou a opressão do chefe contra o trabalhador. Pode ser outros tipos de opressão também nas relações sociais que a gente tem, assim, diariamente. Como, por exemplo, o professor poderia oprimir o aluno ou também os pais oprimirem as crianças. Também seria nesse sentido? Perfeito, Samuel. Eu acho ótimo, inclusive, a gente vai chegar, esse mecanismo dialógico, a gente vai entrar sobre esse assunto, mas eu acho que você tocou perfeitamente o ponto. A gente pode pensar na opressão ligada às relações de trabalho, econômica, né? Mas não são as únicas relações de opressões. A gente podemos discutir, mas eu
acredito que exista um mecanismo machista que opera na sociedade, então, por exemplo, podem existir relações, e existem na sociedade relações de opressão entre o homem, que pode vir a ser opressor, e a mulher, que recebe esta violência. Esta violência, a gente vai entrar nisso, pode estar presente, essas relações opressivas podem estar presentes nas relações na escola, entre professores e alunos, por exemplo, podem estar presentes na família, os pais, os filhos, tem uma assimetria, obviamente, né, de poder, de possibilidades, e dependendo como essa assimetria é trabalhada, pode se desenvolver uma relação de opressores oprimidos, com certeza. Sim. Naquela parte que o senhor falou do homem e da mulher, quando você falou isso, eu também lembrei que acontece no caso do movimento feminista. Essa é uma crítica que muitas das pessoas têm quanto ao feminismo, que, assim, não querendo dizer nada contra o feminismo, eu sou a favor, mas tem algumas mulheres que quando elas entram no movimento feminista, elas interpretam mal e acabam, sabe, elas saíram desse papel de oprimidas, mas elas viram opressoras. Porque elas têm uma atitude, às vezes, algumas, não estou generalizando, mas elas têm uma atitude, algumas delas têm uma atitude agressiva quanto aos homens. Tanto que na internet tem alguns memes falando que virou um meme de você falar que você tem que pedir desculpa por ser homem ou pedir desculpa por ser branco, coisa assim. Que é uma coisa que a professora Madalena tinha falado quando estava na sala, que era quando o oprimido, o sonho do oprimido é virar opressor, se não tiver educação. Bom, talvez depois o professor Lúcio queira falar mais especificamente sobre isso. Assim, eu fico um pouco, digamos assim, não à vontade em falar especificamente sobre esse assunto, porque eu não sou uma mulher. Então, por quanto eu tente ser solidário e participar desta luta de emancipação, que eu acho justa, eu não sou o principal sujeito. Eu sou mais um coadjuvante. Feita essa premissa, eu acho que a sua pergunta tem dois aspectos. Eu vou falar rapidamente. O primeiro aspecto é que, no caso específico, eu acho que as críticas que você relatou, que me parecem não são suas, você está relatando, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque geralmente são as críticas, a caricatura de críticas que geralmente os machistas fazem. Tipo, isso é um ponto de verdade, é importante. Eu sou homem, vou ter que pedir desculpa por ser homem? Não, ninguém quer isso. Eu sou branco, vou ter que pedir desculpa por ser branco, não é esse o ponto, e não é por aí. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, quando você relata esta fala, que sem um processo, que também é um processo de educação, dentro de um processo de libertação, o sonho do oprimido pode ser de simplesmente tomar o lugar do opressor. Isso é algo que Paulo Freire fala, é uma dinâmica que ele relata. Quando ele escreve A Pedagogia do Oprimido, ele está vindo de um processo, de uma trajetória onde ele participou numa comunidade no Nordeste, em Angi, na cidade de Angicos, num projeto de alfabetização popular.
depois ele foi exilado, se exilou para fugir da prisão quando teve o golpe no Brasil, no 64. Aí ele participou dos movimentos campesinos no Chile. Então, ele tem toda esta vivência, esta realidade. Então, ele enxerga, ele interpreta o fato que, sem um processo coletivo de análise, de luta, de questionamento à realidade, de questionamentos a si mesmo, sem esse processo que é um processo, de novo, constante de humanização, de mudança, de reolhar para o mundo, pode ser que o máximo que almeje um oprimido seja simplesmente tomar o lugar do opressor para ele ser o opressor. E não mudar a relação como uma estrutura que existe entre oprimido e opressor. Então, esse ponto é um ponto interessante, e a gente tem que tomar cuidado, eu já termino, porque acho que falei muito, é um ponto interessante, porque de maneira alguma Paulo Freire usa isso, e acho que ele está certo, para desqualificar, para culpabilizar a ação dos oprimidos. A gente pode errar, todo mundo erra, e eu erro, eu às vezes posso falar bobagem, posso fazer bobagem. Ele descreve este mecanismo como um mecanismo que faz parte, de novo, desse processo de humanização, de construção e de libertação. E todos nós estamos dentro desse processo. Desculpa. Não, pode falar. E depois já passo a palavra para o Lúcio, né? Porque... Pode falar. Não é uma forma não é uma forma de alguma forma diminuir ou desincentivar a luta dos oprimidos. Mas, na verdade, é só uma forma de eles tentar dar consciência de que você tem que mudar o sistema e não tomar o lugar, né? Tipo, você tem que saber que você não pode virar um opressor também. Perfeito. Eu acho que deu o meu tempo. Só uma coisa, eu quero destacar como a pergunta era explicitamente sobre as ideias fundamentais da pedagogia freiriana. Eu quase nem cheguei lá, porque a pedagogia freiriana não é, de novo, uma ideia de uma receita de bolo de regras para o sujeito aprender. É algo mais amplo que tem uma ideia sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre o ser humano. Então, para chegar a falar dessas características específicas de como pode ser um processo educativo humanizador, libertador, a gente necessariamente tem que conversar sobre qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção de ser humano. Por isso que eu cheguei nessa parte. Depois a gente pode desenvolver mais. Pronto. Uhum. Muito legal disso tudo que o Alessandro apresentou é que, assim, essa compreensão de que a gente é humano na relação que a gente se desenvolve com o mundo, né? Isso é fundamental. E isso impacta diretamente na forma como a gente pretende desenvolver a educação, né? Se a gente tem uma concepção de que o ser humano ele é naturalmente humano, então ele passa por etapas de desenvolvimento necessárias, então você pode fazer uma receita de bolo e falar, olha, a alfabetização é uma cartilha, é um beabá. Você pode falar, olha, a educação, você precisa aprender isso necessariamente, e antes disso, para depois aprender isso, e no final você vai ter a formação X. Sendo que, quando você entende essa relação, você percebe que a coisa ela é muito mais ampla, a gente tem muito mais possibilidades, existem muito mais formações, existem muito mais processos, que cada pessoa constrói seu próprio processo, embora possa se desenvolver numa instituição comum como a escola. Então, isso eu acho que é fundamental. E entender
a pedagogia do Paulo Freire, ela é libertadora, porque ela não liberta, apesar, né, da base do livro principal ser a pedagogia do oprimido, ela não liberta só uma parte da sociedade, porque ela compreende que o opressor também é escravo, também é preso à sua figura de opressor. Sim. Então, o libertário aí está em libertar todo mundo, né? É uma ideia que se assemelha a concepções anarquistas de uma sociedade mais horizontalizada, mais construída na relação horizontal e não verticalizada. Sim, eu tenho um dado aqui que eu teria que verificar para ver qual é o nível de veracidade dele, mas eu não estou com vontade de fazer isso agora. O dado é o seguinte, ele diz que a pessoa tem, digamos, na situação de escola onde existe o bullying, né? E como a gente já sabe, alguém que sofre bullying, ela pode desenvolver problemas psicológicos para a vida inteira, tal, ela fica muito infeliz, mas tem um dado que eu vi uma vez que diz que, na verdade, a pessoa que pratica o bullying é do mesmo jeito, a mesma coisa, entendeu? Ela também fica mal, ela fica depressiva, ela não fica bem, ela não se sente bem praticando bullying. E muitas vezes, desviando um pouco só a discussão, a pessoa que comete o bullying, ela já foi vítima em um outro momento. E aí ela, como uma forma de compensar, ela assume o papel do opressor e aí começa a praticar o bullying. Mas, assim, o que dessas relações, né, que é importante também entender, que naquele exemplo que você deu lá da relação, tanto o do bullying, né, quanto da relação do machismo, é uma forma simplificadora e distorcida de compreender os processos humanos e a metodologia freiriana, que é a questão da pedagogia do oprimido, porque ele está inserido numa sociedade que é verticalizada e que tem opressores e oprimidos. Então, quem tem um viés autoritário, ele não vai curtir a obra do Paulo Freire, ele vai achar um problema, porque o autoritário ele não precisa ter razão, ele precisa fazer o que ele mandou, ele precisa que os outros façam o que ele mandou, entendeu? Essa frase é muito boa. Oi? Essa frase é maravilhosa. O autoritário não precisa ter razão. Como isso representa tanta coisa, né? Então, e aí a ideia do Paulo Freire é justamente dar uma educação significativa e crítica e reflexiva. A partir do momento que você reflete e você pensa sobre o mundo que você está inserido, você pode chegar à conclusão de que você está numa sociedade desigual, como de fato você está. Se você tem uma educação mais resignadora, aceita a sua condição, você nasceu, é assim mesmo, a vida é assim, né? Aí você não busca meios para fugir disso, você acaba desenvolvendo uma vida mais fatalista, mais próximo de uma orientação de castas, né? Sem alternância social. E só para finalizar a parte do Paulo Freire, contextualizado tudo isso, né, que a gente conversou até aqui, o ponto prático da pedagogia dele, ele pensou para a educação de jovens e adultos com alfabetização significativa. Então, a partir disso, a gente pode desdobrar isso para todas as outras áreas, mas o centro está ali. Como que era isso, né? Ele pegava palavras do cotidiano da pessoa que estava sendo alfabetizada. Então, ele ia lá alfabetizar um pedreiro, ele pegava a palavra tijolo. Ele ia alfabetizar o cara da roça, ele pegava palavras como enxada, como pá, como terra, que são parte da vida da pessoa. Então, aquilo era significativo para a pessoa. E através daquelas palavras geradoras, ela entendia a formação de sílabas, atendia a juntar, e ela aprendia a ler de forma mais... eu vou usar o termo, não é natural, mas de forma mais natural, de forma mais fluida, vamos dizer assim, né?
Então, só um exemplo engraçado, minha filha, ela é engraçada, assim, ela vive fazendo piada, e ela gosta muito de coisa de criança, né? Descobriu xixi, cocô e tal, e foi assim que eu alfabetizei ela há pouco tempo, tipo, e meio sem querer, né? Que aí ela falava assim, eu tô comendo, cocô, que nem cocô, vou pegar a xícara, xixi, acho que nem xixi, ela sabia que xixi era xi, e daí ela foi fazendo as conexões dela, e aí ela aprendeu rapidinho. Então, quando a gente transpõe esse princípio para a educação, aí a gente chega naquela coisa de desenvolver a educação significativa através dos interesses dos alunos, né? Que é um negócio mais complexo, que aí você precisa entender qual que é o gosto do aluno, o que ele se interessa no papel que ele tem na sociedade, na história dele, para, a partir daquilo, ele ir pesquisando outras coisas, tomando gosto pela educação e desenvolvendo mecanismos mais complexos da aprendizagem, com um ponto de partida que às vezes pode não ter nada a ver. Entendeu? Pode parecer uma abstração muito louca, mas para o aluno aquilo faz sentido. E isso é usado, por exemplo, em alguns sistemas, não só o método, né, mas esse conhecimento todo do Paulo Freire, em alguns métodos de ensino que são famosos por suas qualidades, como em Portugal e principalmente na Finlândia, onde você não tem um currículo pré-definido. É a própria curiosidade das crianças, dos alunos, dos adolescentes, que já tem uma curiosidade natural, que você vai atiçando essa curiosidade e vai fazendo a criança ir desenvolvendo e pesquisando sobre aquilo. E através dessa pesquisa, dessa forma ativa, né, a criança vai se desenvolvendo. Então, esse é um desmembramento, né, da ideia da proposta freiriana lá com os temas geradores, um desdobramento possível que aconteceu. Eu queria só fazer um comentário, né, sobre o que o Lúcio falou, porque me chama muito a atenção no Paulo Freire o interesse em alfabetizar jovens e adultos. E isso tem a ver com uma coisa que ele considera importante, que é o acesso da pessoa ao mundo. Então, a partir do momento que você começa a ler, você tem muito mais acesso, né? Muito mais acesso a esse mundo para você poder se formar, se constituir como ser humano, participar, refletir e etc. Né? Vejamos aqui a próxima pergunta. Essa pergunta aqui é meio que uma pergunta e também um relato. É o seguinte, eu tive uma professora que ela tentava usar o método Paulo Freire, usar palavras, como é que é a palavra? Transformadoras? São temas geradores, palavras geradoras. Isso. Ela tentou aplicar essa metodologia, essa técnica, esses conceitos na aula dela, e eu mesmo não era uma pessoa que gostava da aula dela. Eu queria aquela coisa pré-definida. E só agora que eu sei o que ela estava fazendo que eu dou valor, entende? É por isso que eu queria perguntar para vocês dois. Vocês acham que na escola de hoje, do jeito que os alunos já com essa ideia da aula tradicional enraizada, vocês acham que é possível dar uma aula com uma metodologia do Paulo Freire, sabendo que muitos alunos vão ter essa rejeição, inclusive eu mesmo, sendo que inclusive eu mesmo fiz isso? Posso ler? Pode. Eu acho que eu vou falar um pouco mais rápido, só para levantar a bola para ler, que é assim, lembra tudo aquilo que o Alessandro comentou de entender o princípio da obra, que ela é muito mais complexa do que só essa parte final que eu coloquei, que eu fui explicitar da alfabetização através de palavras geradoras. Então, a gente está inserido numa sociedade, existe uma cultura e existe uma história. Então, pode-se ter uma cultura dessa forma? Pode. Chegou-se assim do nada? Não. Existe um processo histórico de construção.
da mesma forma que existe o processo histórico de construção que levou as pessoas a acharem que o abecedário, o beabá, pode ser ensinado de determinada forma, há a possibilidade de uma construção de uma outra forma. Esse é um ponto. E tem um segundo aspecto que é importante levar em consideração também, é que nem toda pessoa responde da mesma forma aos mesmos métodos educacionais. Isso também é algo a se considerar. A ciência da educação ela é muito complexa, muito abrangente e muito diversa, porque as pessoas têm formas diferentes de se relacionar com o mundo. E por isso elas vão ter formas diferentes de se desenvolver. Então, por isso que é tão importante compreender e contextualizar o que é o pensamento do Paulo Freire antes de definir qual que é a receita que ele traz, que é o que o Alessandro fez no início. Ele contextualizou, porque isso é o mais importante da obra, é compreender esse ser humano complexo e formado através da sua história. Perfeito, professor Lúcio. Eu queria só apontar uma coisa antes de começar. Em matemática, como foi lembrado, eu sou professor de matemática, a professora Vanessa também. Matemática, a gente diz que, por exemplo, o conjunto dos números racionais é um conjunto denso, que na linha dos números, né, dado dois números racionais, você sempre pode achar pelo menos um, na verdade são infinitos, mas você sempre pode achar pelo menos um no meio dos dois escolhidos, né? Já dado os dois, sempre acha algo no meio. Essa é a definição de densidade para um conjunto numérico. Intuitivamente, bate com a nossa ideia intuitiva de densidade, né? Estou falando isso porque eu acho que, particularmente, a Pedagogia do Oprimido é um livro denso. Denso nesse sentido, você pode ler, depois de um tempo ler de novo. Enquanto isso, você praticar, porque tem esse aspecto também na obra do Freire, que a teoria sempre é ligada à prática. Ele fala, se você só fica na teoria, fica no blá, 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 no palavrar vazio. E se você só fica na prática, sem pensar no que você está fazendo, você fica no ativismo, que é um fazer sem ideia, sem reflexão, sem projeto. E cada vez que você reencontra a Pedagogia do Oprimido, você acha coisas que passaram batidas antes. Estou falando isso porque o professor Lúcio trouxe a ideia do fato que a luta de libertação do oprimido liberta também os opressores. Essa é uma ideia muito forte que tem, e associada à ideia que o opressor, ao exercer a sua opressão, Paulo Freire fala que ele é necrófilo. Qual é a definição literal de necrófilo? Necro é uma palavra grega, necro é de morte, e filo é amor. Então, é um amante da morte, porque o opressor tem uma ideia, hoje a gente diria tóxica das relações, e ele traz o seu prazer, a sua realização no desejo de morte, no desejo de pisotear em cima do outro. E isso vale para opressões de gênero, opressões econômicas, opressões na sociedade. O professor Lúcio, de fato, usou esta imagem. O prepotente, o opressor, não precisa ter razão. Quando você tem uma arma na mão, não precisa de nada, né? Palavra geradora. Tem um inteiro capítulo da Pedagogia do Oprimido sobre palavra geradora, tema gerador. A gente está dando pontos, né? Mas até quando a gente fala método Paulo Freire, essa expressão tem que ser tomada como um resumo, como que a gente está fazendo, porque, na verdade, não tem um método, tem umas ideias sobre ser humano, sociedade, processo de educação, que depois a gente tenta se orientar a partir dessa ideia de maneira sempre diferente, porque cada sala de aula é diferente, cada contexto é diferente, cada momento é diferente.
exatamente, como a professora Vanessa está apontando, as ideias são algo bem maior do que um método. O método sempre passa uma ideia de algoritmo, né, para ficar no campo semântico da matemática, de um conjunto de regras bem definidas, e não é por aí. Eu acho que o seu exemplo, Samuel, é muito bonito, eu agradeço por ter trazido. Deixa ele responder com esse exemplo. Vamos dizer que eu me acho um professor freiriano. Eu me acho. Vou na sala de aula e falo para você: não, cara, você está errado, você não entendeu que não é por aí. Aprender a matemática não é isso que você quer fazer. Eu resolver o exercício, aplicar o algoritmo, estudar matemática, lidar com a matemática, debater, é discutir, é criar, ver qual é o tema que te captura. Então, você está errado, não é por aí. Se eu fizesse isso, estaria dentro dessa proposta freiriana? Uma coisa. Eu ia ter que falar para você assim, professor, Freire. Entendeu? Professor, não entendi, não entendi. Freire. Freire, mais devagar. Freire. Pois é, porque uma das categorias, assim, uma dessas ideias que informam toda essa proposta de pedagogia libertadora é diálogo. É diálogo. Eu, como professor que tenta dialogar com essas ideias freirianas, eu posso pensar, a minha proposta de aula tem que ser uma proposta que problematiza, que dá espaço para as dúvidas, para os outros sujeitos se manifestar. Então, como é que eu posso chegar e falar, não é por aí, isso está errado, tem que ser de um outro jeito? Eu tenho que chegar e dialogar com as diferentes concepções. Eu posso até achar que uma ideia de aula, uma ideia de fazer matemática seja mais interessante do que a outra. Mas eu não posso pisar em cima das outras ideias. Eu não posso pisar em cima das concepções que existem lá. Paulo Freire fala isso, ele fala, eu não posso entrar num processo de libertação dos oprimidos e oprimir os oprimidos com as minhas ideias, porque eu acho que estou trazendo as ideias de libertação. Não é por aí. Ele fala, a gente se liberta junto. Tem uma coisa muito bacana, continuamente na pedagogia do oprimido, ele fala de libertação, revolução, educação, como palavras que estão sempre juntas. Às vezes ele fala, o educador, vírgula, o revolucionário. O processo de educação, vírgula, o processo de libertação. Justamente para indicar como essas ideias estão ligadas. Então ele fala, eu não posso, como educador, como aluno, como pessoa que participa de um processo de educação, que quer ser um processo de libertação, quer ser um processo que questiona as coisas, quer ser um processo onde todo mundo que participa busca ser mais, busca humanizar-se. Eu não posso chegar e, por bom que eu ache a minha ideia, falar, não, essa é a ideia certa. Aí você tem que se conformar com essa ideia. Não, a gente tem que entrar num processo, num diálogo, ver. Você quer resolver o exercício? Resolve o exercício. Sempre falando da nossa experiência na matemática, quantas vezes uma pessoa, um aluno, às vezes tem uma ideia, quer resolver de uma maneira diferente, quer propor uma sugestão diferente e fica sempre titubeando. Ah, mas a minha proposta é diferente daquela que está no livro, daquela que o professor falou, que a professora falou. Não tem problema. É isso o diálogo que Freire fala. O diálogo... A gente já esvaziou um pouco, né? A palavra diálogo parece uma pessoa fala, depois o outro fala. Não, o diálogo é a pessoa se abrir, estar disposta a reconhecer a humanidade
que a outra pessoa carrega e traz e entrar em relação com isso. Esse que é o diálogo. Ao princípio, não há propostas erradas, não há coisas que não podem ser faladas. Claro, nada de racismo, nada de xenofobia, nada de homofobia, mas falando de matemática, de geografia, de história, não há ideias que não têm cidadania. Todo mundo tem espaço de fala, todo mundo tem direito de ser escutado e todo mundo tem o direito de escutar os outros. Uhum. Contanto que não, sabe, que não fira a liberdade do outro. Claro, claro. É por isso que eu falei, esse espaço maximamente aberto para o diálogo não pode ser a liberdade de falar, de ter falta de respeito, de não... Desculpa, mas cada coisa que é falada já puxa mais um pedaço. Vou ser rapidinho. O próprio Paulo Freire fala que não pode haver diálogo com o opressor. Porque se o opressor não reconhece a minha humanidade, como pode haver diálogo de verdade? Se o pressuposto do diálogo é reconhecer a humanidade, os direitos, o espaço de fala e de escuta de todos os envolvidos. Por definição, não há diálogo com o opressor. Porque ele não reconhece a humanidade do oprimido. Então, agora, continuando com as perguntas, agora eu vou fazer uma pergunta específica para cada professor. Começando com o professor Lúcio. O Paulo Freire, ele propunha uma educação crítica para as classes populares. Segundo ele, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, para ele era importante uma educação que, antes de tudo, fizesse os alunos perceberem a situação social e política em que eles estão inseridos. No Brasil, temos muitos problemas sociais e a pandemia tornou ainda mais visível a desigualdade. Na sua visão, a escola pública no Brasil está próxima ou distante de formar indivíduos críticos, capazes de entender e transformar a realidade? Pensando de forma geral, pensando que a gente é construído e se constrói a nossa humanidade na nossa relação com o meio, eu diria que estamos sempre mudando. Do professor Florestan Fernandes, que ele diz que todos desejam a mudança. Usando as palavras do Paulo Freire, eu vou adaptar o texto dele, basicamente assim: o opressor deseja mudança para continuar oprimindo. E o oprimido deseja mudança para deixar de ser oprimido. Se o oprimido quiser virar opressor, é uma mudança. Se o oprimido quiser ser libertário, é uma mudança. Então, sempre que a gente fala nessa questão da mudança, é importante notar que ela não tem um valor em si, né? Quando muda, sei lá, pegar a política do estado de São Paulo. A gente teve mudança de 4 nomes no governo paulista nos últimos 25, 30 anos. O que mudou de fato de um para o outro? Só o nome, mas foi uma mudança. A política continuou no mesmo sentido, certo? Feita essa consideração, se a gente for pensar na mudança como caminhando para uma sociedade mais justa, menos desigual, a gente pode dizer que não tem uma... Pensando a educação pública, ela provavelmente está caminhando para o processo de ajudar a sociedade a mudar, porque a gente vê uma liberdade de ação dos docentes, dos alunos, que a gente não vê, por exemplo, em escolas particulares. Escolas particulares, sei lá, a gente tem um currículo mais regrado, né? São algumas, não vamos generalizar também tudo, né? Que tem espaço para o diálogo. Geralmente, esse espaço a gente consegue mais em instituições públicas, até por conta das relações trabalhistas que são desenvolvidas ali. Então, espaço para reflexão,
se a gente pegar o movimento conservador que a gente viu crescer nos últimos tempos, a gente vai perceber que ele é majoritariamente formado por homens brancos, héteros e velhos, formados na época da ditadura. Então, eles passaram pelo processo escolar dele no período dos anos de chumbo, entre 64 e 84, né? Depois tem o processo de transição. Então, isso acaba refletindo na forma como eles enxergam a sociedade e o que eles acabam desejando para os dias atuais. A gente não vê muitos, nesse movimento, os jovens se organizando e indo à luta para um movimento conservador. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho um pouco mais de esperança, se foi essa a pergunta, da gente estar formando cidadãos que buscam uma mudança para uma sociedade mais justa e igualitária. A população que foi formada na democracia e, portanto, aonde o espaço das ideias do Paulo Freire teve um pouco mais de inserção, mas que nunca foi política pública incentivada em nenhuma parte da história, de forma geral, na educação no Brasil, mas ela teve influência, né? Teve mais influência. Então, essa geração que foi formada aí na democracia do nosso país é a população que se formou na década de 90 e que é a minha geração. É a geração que está lá com seus 20 e poucos, 30 e poucos, até no máximo uns 40 anos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem espaços, aprendeu a lidar com espaços de diálogo, nesse sentido que o Alessandro colocou. Esse princípio do diálogo aparece na Constituição, quando uma das formas de organização das escolas se assentam na gestão democrática, que é buscar o envolvimento de pais, de alunos, de professores, além da gestão, para definir o que é melhor para a escola. Voltando para a sociedade, né? Se a gente tem uma sociedade verticalizada, onde tem os pontos de poder e os outros que recebem o comando, então a gente tem um ponto de decisão, que é o da gestão. Se a gente pensa uma sociedade mais justa, menos desigual, então a gente tem uma decisão que não é uma forma de visão de quem está na gestão, mas o resultado do diálogo de um grupo que compõe aquela comunidade. Isso, quando a gente olha de fora, a gente fala assim, mas educação é sala de aula. O que acontece fora, tanto faz. Não é tanto faz, porque isso impacta na organização, isso impacta a partir do momento que impacta na compreensão de ser humano, impacta na forma como você pensa a educação, impacta na forma como você vai trabalhar essa educação dentro da sala de aula. Então, é um processo muito... A educação, ela é muito rica e ela, justamente, o professor Alessandro usou a palavra densa, mas eu vou usar uma outra mais ou menos como um sinônimo, ela é complexa, ela tem múltiplos fatores, né? Então, e isso é fruto de uma construção social. A gente está vivendo no Brasil um momento de retrocessos de direitos sociais, né? Então, a gente, politicamente, tá vivenciando aí, na relação opressor-oprimido, um avanço por parte do capital, que é a parte do opressor nessa situação na nossa sociedade. O que isso impacta na educação, por exemplo? O Samuel, que é aluno da licenciatura, ele deve estar acompanhando o BNCC. O que é o BNCC? A implantação do BNCC nas escolas de ensino médio, coisa que a gente não vivencia no Instituto Federal. É a vitória do grupo das editoras sobre educação no Brasil. Porque elas vão vender mais livros, elas vão ter uma educação mais voltada para as suas apostilas, né? E menos abrangentes, vão dar menos espaço de construção de uma identidade local.
ela vai se apropriando de ideias que as pessoas que desejam mudança desenvolviam, né, como interdisciplinaridade, como contextualização do aluno, se apropriando dessas ideias, ela transformou isso tudo num grande produto de editorial e está impondo isso agora através de políticas públicas na sala de aula. Aí eu pergunto, educação é essa sala de aula? Como eu vou planejar minhas aulas na geografia, por exemplo, pegando esse exemplo da BNCC, só para entender essa relação de disputa, e eu trabalho de uma determinada forma, vou pegar ali um exemplo do plano de um segundo ano, por exemplo. Vou trabalhar impacto ambiental, como a sociedade desenvolveu a sua produção industrial, como isso impacta na construção das cidades e depois como isso tudo impacta na produção do campo. É uma linha contínua. Para poder vender mais livros, entrou o BNCC, que para as escolas públicas, eles não têm a obrigatoriedade no ensino médio, por exemplo, de fazer geografia todos os semestres. Então, o assunto da geografia ela tem que ser modular a cada semestre. Como que eu vou conseguir dar uma linha de raciocínio, né? Como que eu vou, pensando na forma como a gente tem hoje, né? Desenvolver todo um raciocínio lógico, pensando no aluno, contextualizando o aluno em 6 meses. Eu posso fazer isso? Posso. Mas vai ser uma outra coisa, entendeu? Eu vou ter que tentar dar um jeito de adaptar e isso vai gerar um impacto direto na sala de aula. Então, retomando a pergunta, se a gente está, se a educação brasileira está caminhando para essa mudança, ainda temos um espaço possível de diálogo, né? E toda educação construída como possibilidade de diálogo, ela tende a ser mais enriquecedora. Então, dá uma esperança. Ô, Lúcio, esse exemplo que você trouxe da BNCC, da reforma do ensino médio, eu acho que é um exemplo daquilo que você mesmo falou no início, que nem toda mudança é boa, né? A gente, às vezes, tem muita sede por mudança, a gente quer que as coisas mudem, mas tem que ver como vem essa mudança. Ela vem verticalizada? Quem é o interesse que está por trás, né? De quem está mandando essa mudança que não é dialogada com a sociedade, como pedir ser, né? Então, eu acho que... O exemplo mais óbvio disso ali que a professora falou é 2017. O povo queria mudança, aí foram lá e elegeram o Bolsonaro. Que ele estava falando, vamos mudar isso daí. E aí ele não mudou nada. Então, esses são exemplos para pior. Esses são exemplos que a gente pode pensar no contexto político partidário, né? Mas essas mudanças, elas não são só nesses nomes ou nessas políticas através dessas grandes rupturas. Se a gente for estudar com mais afinco, essas mudanças acontecem até mesmo sem acontecer mudanças nesses nomes. Você pegar a política econômica pensando nessa política geral, a política econômica do governo Dilma, do primeiro governo para o início do segundo, ela já mudou. Ela já estava cedendo ali, né? Então, é uma mudança que já serviu de base para as mudanças que vieram depois com o Temer e que estão vindo agora com o Bolsonaro. Então, assim, voltando à pergunta, se a gente tem uma educação que ela não é baseada no autoritarismo, se ela não pressupõe, não prescreve uma receita de como as pessoas têm que ser e agir, a gente tem uma possibilidade de construção de uma mudança significativa para uma sociedade menos desigual.
E só para, desculpa, Samara, só para finalizar, um ponto que eu acho importante é que dentro desse processo que a gente está vivenciando e dentro da colocação que o Samuel falou, estou retomando aquele exemplo da mulher sendo, do homem se sentindo oprimido pela mulher na relação de machismo. Sempre que a gente tem pessoas que desenvolvem pensamentos e políticas e argumentos progressistas, elas são agrupadas num grande balaio, como se tudo fosse a mesma coisa, né? Simplificando, e isso é muito mais complexo, porque existe um princípio de humanização, né, por várias correntes que se consideram de esquerda. E existe até um campo progressivo dentro da direita, de alguma direita menos radical, sei lá, um plano de desenvolvimento. Então, isso é muito complexo. E, às vezes, de forma simplificadora, as pessoas acabam, de forma pejorativa, simplificando muito essas relações, justamente com interesses para que as relações que existam se mantenham. Então, falar que o homem está se sentindo oprimido porque a mulher está conquistando seu espaço é para fazer com que o homem mantenha a sua posição de opressor. Fazer que o branco falar que o branco se sente oprimido porque o negro está ocupando seu espaço é porque o branco quer manter a sua condição de opressor. Eu achei muito interessante esse jeito de pensar, que eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Mas, continuando, professor Alessandro, agora a pergunta específica para você. Um conceito importante para Paulo Freire era a educação bancária. Eu gostaria que você explicasse o que é essa educação bancária e como é possível existir diálogo e construção coletiva na disciplina de matemática, que é a que você leciona. É uma bela pergunta, e, na verdade, são duas juntas, né? Então, a educação bancária, a gente está, aos poucos, né, colocando alguns elementos da ideia freiriana de educação libertadora, educação emancipadora, educação dialógica, onde tem esse elemento do diálogo, esse elemento de relações mais horizontais, como o professor Lúcio estava falando, e a construção coletiva do conhecimento. Esse daqui é uma proposta, esse daqui é uma proposta, e é uma proposta, nas próprias palavras freiriana, revolucionária no sentido da palavra básica, que é de mudança radical de como a gente está acostumado. Então, se a gente precisa de uma mudança radical, é porque aquilo que a gente tem, ou pelo menos aquilo que a gente tinha, né, como o professor Lúcio estava falando, a gente alcançou algumas mudanças positivas, a gente não está na estaca zero. Mas, assim, pensando no tempo de Paulo Freire, que é final dos anos 60, quando ele escreve a Pedagogia do Oprimido, qual é a educação que a gente tem? Qual é a prática educativa? Qual é a concepção da educação? Ele descreve essa educação como uma educação bancária. Qual é a ideia? Tem todo um capítulo, o segundo capítulo da Pedagogia do Oprimido, ele delinea, esboça, explica o que é a educação bancária e faz a crítica. Eu vou dar alguns pontos fundamentais, talvez. Eu achei o nome muito bom, porque qual é a ideia de banco? Para quem tem dinheiro, o banco é o lugar onde você chega com uma maleta de dinheiro, muito possivelmente dinheiro sujo, né? E deposita, né? Possivelmente o banco está no esquema, faz uma reciclagem para limpar o dinheiro de origem suja, né? Então, essa é a ideia, né? Hoje em dia, com o caixa eletrônico, isso
isso já é uma coisa que está no alcance de mais pessoas, né? São somas menores. Você faz isso sem intermediação de pessoa, né? Ou sem intermediação visível de pessoa. Você bota o dinheiro no envelope, enfia o dinheiro o envelope no caixa eletrônico e você faz um depósito, né? O dinheiro é algo objetivo que existe e é uma operação que não demanda humanidade. Até que hoje em dia você pode fazer essa operação com meios eletrônicos, com caixas automáticos, né? Então, por que ele usa esta metáfora para a educação? Porque ele está fazendo a crítica a um processo educativo entre aspas, porque ele desconfia que isso não seja educação de verdade, porque não seja educação emancipadora, não seja um processo onde o ser humano mais que se transforma, se liberta, busca a sua humanidade. Qual é a ideia? A ideia é que o professor, o educador, entre aspas, é dono do conhecimento. E o conhecimento é uma coisa, como um envelope de dinheiro. É uma coisa como esse grampeador aqui. Então, se é uma coisa que o educador tem, é só pegar esta coisa e enfiá-la na cabeça do educando. Do mesmo jeito que você pega uma mala de dinheiro e bota na sua conta no banco. Então, é uma relação, na verdade, é um mecanismo de educação, se assim podemos chamá-lo, que reproduz a opressão da sociedade que o gerou. Vamos lembrar, a educação não acontece no vácuo, acontece dentro de uma sociedade. A sociedade é uma sociedade fracturada por opressões. A educação no atacado que essa sociedade opressora produz é uma educação, por sua vez, opressora. Então, você tem este mecanismo onde o professor é dono do conhecimento, o professor não pode ser questionado, o conhecimento é pronto, acabado. O conhecimento está lá. Se o aluno não entende, não quer, problema do aluno, o conhecimento continua lá. Problema dele que não quis. Eu assisti uma palestra ontem à noite, organizada sempre para comemorar e relembrar, e discutir, e atualizar o pensamento freiriano. E um professor relatou que na faculdade, quando ele era estudante, nos anos 90, organizaram uma semana sobre educação, e eles subverteram todas as matérias, todos os cronogramas estabelecidos pela faculdade. Tiveram professores mais dialogantes, que até participaram do ato, tiveram aqueles professores, como dizer, mais chato, mais bancários, que acharam um absurdo aquilo. E este professor, então, estudante, ficou relatando. Teve um professor que ficou dando aula com a sala de aula vazia. E eles foram falar, professor, mas você está passando aula aqui na lousa, não tem ninguém. Venha com a gente, venha ver o que a gente está organizando. Ele falou, eu sou pago para dar aula. Esta é a educação bancária. O professor está dando aula. Se tiver alguém lá para escutar, para entender, isso é um detalhe que não interessa. E, claro, esse tipo de educação é exatamente o contrário da proposta freiriana, tanto nas modalidades, tanto nas concepções. Sim, diga. Só para terminar. Quanto no objetivo. A educação bancária não tem como objetivo a libertação, não tem como objetivo mudar para uma sociedade mais justa, não tem como objetivo a formação dos sujeitos. E o próprio professor bancário, como falou o professor Lúcio, é preso, é vítima de uma situação tóxica, porque ele também não está exercendo o papel do ser humano de professor dele, dando aula para o ar.
para a louça. Ok, pode falar. É que quando você explicou o que é essa escola bancária, educação bancária, eu lembrei daquele clipe do Pink Floyd, vocês já viram? Aquele lá do Another Brick in the Wall. Sim, sim. Perfeito, perfeito. A sua referência é ótima. Deixa eu explicar, só por causa de Sim. assim, os ouvintes que não conhecerem. Tem sempre que lembrar que as outras pessoas vão ver, né? Então, nesse clipe do Pink Floyd, eles mostram o professor, ele como meio que um bullying mesmo, ele fica falando, xingando um dos alunos, ele fala mal, ele chega até a bater fisicamente. E aí, e também tem uma analogia muito interessante, que é os alunos todos uma esteira, como se fosse uma esteira de indústria, aí eles vão andando, e aí eles passam dentro de um portal, uma coisa assim, e aí eles saem de lá com uma máscara, todos eles com uma máscara sinistra. E aí eles continuam andando, e no final eles caem num moedor de carne. E, tipo assim, é uma analogia muito forte, muito, assim, pesada. Eu pego o seu gancho, que acho totalmente pertinente, para fazer duas coisas. A primeira é destacar como a crítica a um método educativo que tem no Another Brick in the Wall de Pink Floyd é exatamente a crítica a um tipo de educação violenta. A educação, para ser violenta, não precisa que o professor bata, que infelizmente isso, pelo menos do ponto de vista legal, a gente tirou, né? Mas pode ser violenta simplesmente destruindo a humanidade dos atores e das atrizes envolvidas no processo, não reconhecendo esta humanidade, não reconhecendo o papel de todo mundo na construção do conhecimento. E o vídeo, a música, né, fizeram o filme, né, a longa-metragem, a partir daquele álbum, expressa exatamente isso, um ensino violento, desumanizador, que contribui à criação deste muro, né, desta parede. A imagem, a metáfora do muro também é a metáfora do antidialógico, porque com o diálogo você derruba os muros, você entende o outro, você reconhece o outro. Quando você constrói os muros, você não reconhece o outro, você perde até a visão do outro. E também tem uma coisa, professor, que o nome da música é Another Brick in the Wall, ou seja, outro tijolo no muro, significando que cada um daqueles alunos, ele se torna uma parte daquele muro, né? Ele Sim. se torna ele não só destrói esse diálogo, como ele também se torna parte do que impede que o diálogo aconteça. Exatamente. Só para finalizar, a máscara que os alunos têm na fita transportadora que leva para o moedor é uma máscara de porco. Porque é uma educação que, no lugar de participar de maneira positiva ao processo de construção da humanidade de cada um, que é um processo também de diferenciação. Porque a gente reconhece a nossa humanidade reconhecendo também as diferenças, que são diferentes das desigualdades. A gente quer diferenças, a gente quer um monte de diferenças, a gente não quer desigualdade, né? Então, o fato que todos os alunos são vestidos iguais, com a mesma roupa, todo mundo com a máscara de porco, sinala esse processo de massificação, esse processo de desumanização, porque não são mais seres humanos, são bichos, né? E, claro, o moedor apaga qualquer outra diferença e destrói concretamente, fisicamente, de maneira brutal. Me deixa eu falar mais uma coisa, porque acho importante. Isso não significa, atenção, essa é a parte talvez mais importante, que já que a nossa sociedade é muito moldada por essas opressões e injustiças, a gente não tenha espaço para a luta e na educação para construir relações diferentes. Isso é um ponto fundamental.
por opressora que seja a sociedade, como é construída, as leis, a gente sempre tem espaço para construir uma resistência, a gente sempre tem espaço para fazer uma educação diferenciada. Claro, a gente quer leis que nos apoiem, estruturas que nos apoiem. A gente tem o Instituto Federal, que foi um baita avanço. Só para o professor Lúcio estava falando, né, dos conselhos das escolas. No Instituto Federal, todos os cargos de coordenação são cargos democraticamente eleitos. Isso é um baita avanço. Mas mesmo na situação mais de terra arrasada, mesmo na situação mais opressora, a gente coletivamente, isso é uma mensagem que Paulo Freire não deixa de bater, porque tinha um debate na época e ainda tem. Se a gente está numa sociedade opressora, primeiro a gente tem que mudar a sociedade e depois a gente vai ter uma educação libertadora. Paulo Freire fala, não, cada um no seu lugar de trabalho, no seu lugar no bairro, professores e alunos e todo o pessoal ligado à educação, mestres, pais, pessoal não docente, tem a possibilidade de construir coisas diferentes, espaços mais democráticos, espaços mais libertadores. Eu já falei muito, não sei se falo depois sobre algumas possibilidades na matemática, eu não quero tomar muito tempo, talvez a gente volte depois. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando, é com muita tristeza mesmo que eu falo isso, né? Porque a conversa está muito interessante. E eu queria aqui deixar uma sugestão para quem está assistindo. Talvez a gente faça aí um tema Paulo Freire 2, convide novamente os professores. Mas enquanto isso não ocorre, vocês que se interessam pelo tema, que se interessaram, recomendo primeiramente, lógico, ir direto à fonte, né? Começar pela Pedagogia do Oprimido mesmo, né? Começar a ler aí o livro do Paulo Freire. E também, gente, nesse ano, como a gente está comemorando o centenário do nascimento do Paulo Freire, hoje é 17 de setembro. Daqui 2 dias farão 100 anos que ele nasceu, né? Então, estão tendo muitos eventos. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo vários desses eventos que estão ocorrendo, né? Com vídeos que ficam disponibilizados no YouTube para vocês assistirem depois com calma, tá? Então, tem muitas formas aí de continuar pensando nessas questões. E aí, eu vou ter que fazer, infelizmente, a última pergunta para cada professor. Peço que vocês, assim, respondam e em seguida já façam as considerações finais, né? Porque a gente já está aqui caminhando para o final dessa discussão. E são perguntas muito provocativas, né? Que com certeza daria para a gente fazer um debate sobre cada uma delas, mas vocês podem dar aí uma pista para a gente pensar em cada um desses tópicos. Primeiro para o professor Alessandro, né? Sobre uma questão que a gente já conversou anteriormente, que é a violência simbólica na escola. Você até acho que já mencionou alguma coisa hoje, que é decorrente dos métodos avaliativos, né, da própria educação bancária, que você já explicou muito bem como funciona, e que faz os alunos das classes populares muitas vezes se sentirem incapazes, se sentirem inferiores, né? Essa é uma realidade que a gente vive, infelizmente. Professor Alessandro, olha a sua pergunta. É possível mudar essa realidade e como fazer isso? Provocativa, né? Muito provocativa. Obrigado, professora Vanessa. Mas, ao mesmo tempo, acho que o nosso ser professores e professoras comprometidos, né, com uma ideia mais justa de sociedade, passa por aí. E é uma pergunta difícil, porque a gente aprende perpassada por essas relações duras, essas relações às vezes injustas, né? E então demanda esforço, demanda autoquestionamento. Fundamental, e com certeza daria para fazer debates inteiros sobre isso. Eu comecei a falar um pouco, né, dessa violência, né? Pelo menos há
duas linhas que eu enxergo de violência ligada, possivelmente, ao ensino de matemática. Uma violência, excluindo, obviamente, violências físicas, né, que, como falei, felizmente, já conseguimos, pelo menos do ponto de vista legal, banir elas da escola. Até certo ponto, a violência verbal também, né? Porque nunca você vai ver um professor, sei lá, chamando o aluno de filho de uma, sei lá o quê, né? Mas a gente baniu o fato que o aluno, que o professor xingue o aluno, é o mínimo sindical, mas eu posso exercer uma violência, eu não preciso xingar o meu aluno. Só o fato de falar de uma determinada maneira que ele está errado, que ele não sabe fazer uma determinada coisa, dependendo de como eu falar isso para ele, eu já posso estar exercendo uma violência, porque posso estar diminuindo ele como sujeito, diria Paulo Freire, cognoscente, como sujeito capaz, como sujeito que pode aprender, como sujeito que está no mundo, lê o mundo. Eu posso desvalorizar. Paulo Freire fala, ninguém é analfabeto. Porque antes de aprender a ler, escrever e falar, todo mundo começa a ler o mundo, olhar para o mundo e começar a construir uma ideia do porquê o mundo é assim, etc, etc. A pessoa pode não saber escrever numa determinada língua, mas todo mundo sabe, chega na escola já sabendo ler. Mesmo uma criança de 3 anos, ela sabe ler o mundo. E a mesma coisa é verdade com a matemática. Todo mundo chega na escola com algumas ideias ligadas a ideias matemáticas, que podem ser as mais diferenciadas, das mais assim, práticas, né? Aquelas coisas que a gente sempre fala, medir o tempo, o troco, o dinheiro, as mais elaboradas. Ideias sobre o infinito, sobre os números, sobre as curvas, as formas. Agora, eu não preciso xingar um aluno para exercer uma violência. A gente chama esse tipo de violência simbólica, para diferenciá-la da violência material, né, onde você bate, onde você exerce uma violência física. Mas, às vezes, é uma violência tão terrificante quanto esta ideia de não reconhecer o sujeito, de não reconhecer a sua capacidade. A professora Vanessa falou de avaliação. A gente está acostumado, né, porque a gente passou na escola assim, passou na licenciatura assim, com uma ideia de avaliação, onde tem o certo e o errado, onde você, às vezes o modelo que tem de avaliação é ver quanto o aluno se conforma com um determinado modelo que você tem, quanto a resposta do aluno se conforma com a sua expectativa. Já há possibilidades, há estudos, há propostas para que a avaliação tenha um caráter formativo, onde, em parte, você substitua essa ideia de certo e errado com uma ideia, bom, mas o que o aluno pensa? Melhor ainda, a gente trabalhou, o professor Lúcio falou, a gente trabalha 6 meses um roteiro. Então, como mudou o pensamento de nós atores envolvidos, dos alunos envolvidos, desde o começo até o final? O que mudou? Aí você percebe que o par certo e errado é relativizado, porque você está mais interessado em ver as mudanças. Tem uma autora sobre educação matemática, Anna Sfard, ela fala, a matemática é um discurso. E como é que a gente afina discursos? Nas práticas. Então, é fazendo matemática junto, nessa maneira dialógica, freiriana, que a gente tem um diálogo entre discursos que podem ser, ao princípio, diferentes, podem trazer coisas diferentes, e a gente busca elementos, busca diálogos entre esses discursos.
Um outro elemento é esta ideia que o conhecimento matemático existe independente da gente, que é um conhecimento que independe de nós. O Teorema de Pitágoras está lá. Queremos ou não aprendê-lo. Esse jeito de pensar é um jeito que pode trazer violência na sala de aula. Porque o Teorema de Pitágoras não existe fora das nossas práticas, onde a gente discute, pensa, reflete, utiliza o Teorema de Pitágoras. Trago mais uma provocação. O próprio nome é Teorema de Pitágoras, que a gente, pra gente, como é que se fala? Nem feira, nem fede. É aquilo que o professor Lúcio falou, é normalizado, todo mundo chama ele assim. E a gente não vê nada de estranho disso. Pitágoras sequer existiu, a gente não sabe, supostamente foi um matemático filósofo da Grécia italiana, né, da parte das cidades gregas que estavam no sul da Itália, lá no sexto século, né, no final do sexto século, antes da Era Comum. O Teorema de Pitágoras nasce com Pitágoras? A gente tem relatos de conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras muito antes desse período. Obviamente, o Teorema de Pitágoras era conhecido pelos egípcios, obviamente era conhecido pelos povos entre os rios Tigre e Eufrates, que a gente bota sobre o nome, o rótulo de babilônios, mas foram muitos povos diferentes. Por que Pitágoras leva o crédito? Um homem que faz parte daquela cultura, que é a cultura da Grécia, que a gente na Europa, aquela que a gente hoje chama Europa Ocidental, reconhece como os nossos antepassados. Então, da cultura da Europa Ocidental. Então, a gente está criando uma narração onde o Teorema de Pitágoras é filho da nossa cultura, dos povos da Europa Ocidental. Ninguém sabia na época que era a Europa, o que eram povos da Europa, não tinha nada disso, mas a gente reconstrói isso para dizer, tá vendo? A gente, agora estou falando como europeu, homem, branco, né? E aí a gente começa a perceber que falar Teorema de Pitágoras não é uma coisa inocente, não é uma coisa neutra. O próprio nome é uma escolha. Quantos pedreiros egípcios que construíram as pirâmides não conheciam, não usaram o Teorema de Pitágoras? A Pitágoras era um nobre. Pitágoras falava que o conhecimento não era para todo mundo. O conhecimento era por um grupo restrito de pessoas. Os pitagóricos, a gente chama, era uma escola. Era uma escola, mas era uma escola, uma seita. Que é exatamente o contrário daquilo que a gente reivindica hoje, que é aquilo que Paulo Freire falava. O conhecimento tem que ser para todos e todas. Olha só a partir de um nome, quantas relações, quantas críticas. Só falo isso. A gente naturalizou a matemática como algo objetivo, como algo que não é estritamente ou nem de longe ligado com questões de poder, de libertação, de justiça, de injustiça. Quando o ano passado o movimento Vidas Negras Importam, Black Lives Matter nos Estados Unidos estourou, vocês devem ter acompanhado pelas redes sociais e tudo, um intelectual que era um jogador de basquete, que virou uma referência, né, no movimento negro, etc., Kareem Abdul-Jabbar, escreveu um pequeno artigo. E ele falou, o racismo na nossa sociedade é tão naturalizado que passa despercebido, como a poeira que fica nos nossos móveis. E para você ver esse racismo que está lá, você precisa aquele raio de sol, aquela luz que bate em contra-luz para você ver os grãozinhos de pó. Então, de fato, a gente, como docentes comprometidos e particularmente docente de matemática, somos chamados, né,
para essa tarefa que não é fácil, de olhar a matemática contra a luz, a contra o sol, de olhares oblíquos, parar para tomar uma distância crítica e olhar, mas essa coisa aqui que a gente fala sempre, será que é neutra? Será que não carrega, olhando bem direitinho, relações de opressão, de alguma forma? Será que não carrega uma ideologia de opressão? Então, são só provocações e sem pretender exaurir o tema, mas assim, só para ter o gostinho. Um pouco da pesquisa que eu estou fazendo, que teve alguns momentos que a professora talvez até lembre, que alguns autores eles falavam de algumas coisinhas que você pode fazer que já deixa os alunos dar um pouco mais de sabe, tirar um pouco dessa parte do você tá errado. Que, por exemplo, na parte do ensino de matemática, você poderia, por exemplo, chegar para todo mundo e falar, como vocês acham que faz isso aqui? Aí deixa cada um montar a sua própria estratégia. Porque como muitas das vezes a gente pode observar, tem várias maneiras de a gente chegar à resolução de uma mesma conta. Mesmo que seja uma conta bem simples. Por exemplo, você pode saber que 7 vezes 8 é 56, porque 7 vezes 7 é 49, aí você só soma mais 7. Entendeu? Você pode fazer essas pequenas estratégias e aí você dá o aluno essa possibilidade dele ver falando, não, mas matemática não é uma coisa só. Você pode ir por vários caminhos. Exatamente. Eu não sei se é porque é a minha área ou se realmente a matemática é uma das disciplinas que torna muito evidente essa violência simbólica, né? Não sei se eu percebo mais por ser a minha área ou se realmente ela tem essa coisa muito forte. Porque justamente, às vezes, por raciocínios alternativos, se chega a uma resposta, né? E o professor, às vezes, esquece de valorizar essa resposta, essas diferentes formas de chegar, né, na resposta certa, e às vezes coloca como errada mesmo essa forma diferente de pensar no caminho de chegar na resposta, né? Como se só existisse um caminho. Então, isso é bastante forte no ensino da matemática. E é um desafio para todos nós que estamos aqui, né? Pensar sempre, conversar sempre sobre isso e tentar mudar essa realidade. Depende de cada um de nós que estamos envolvidos aí nesse processo de educação. Eu queria agradecer, professor Alessandro, já pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que estão de parabéns todos e todas as da organização, porque eu sei que ainda mais nessa pandemia é difícil fazer as coisas online, organizar, é muito tempo na frente do computador para organizar, para fazer, para depois editar, carregar, colocar nas redes. É um grande trabalho e acho que o tema que vocês escolheram é um tema necessário, que a gente precisa debater, que a gente precisa espalhar, levar para o conhecimento de outros alunos, de outros docentes, para engendrar o debate e tal. Eu estou honrado para ter sido chamado e quero parabenizá-lo de verdade, porque é muito importante, faz parte desse compromisso que a gente tem com uma educação que enaltece o ser humano, que liberta, que humaniza. Então, muito obrigado, gente, de verdade, de verdade. Obrigado por aí contribuir, né, com as nossas reflexões e com ideias tão claras, né, que você trouxe para a gente. Então, muito, muito obrigada mesmo. E agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Lúcio, a última também, né? E aí, Lúcio, você pode responder da forma que você achar melhor e já fazer suas considerações finais também. A pergunta para o Lúcio é com relação ao período que a gente está vivendo político no Brasil, né? A gente está vivendo um período de polarização política, né, que todos nós aí temos vivenciado. E muitas vezes a gente vê as pessoas debatendo isso no seu dia a dia mesmo, né, nas redes sociais, e às vezes até de forma superficial, né, quando a pessoa não tem pleno conhecimento daquilo que está falando. E o Paulo Freire, ele se tornou pauta desses debates aí, né, polarizados, talvez por as pessoas reconhecerem as ideias dele como de esquerda, né. Então, a gente vê, inclusive, muitos ataques mesmo à pessoa do Paulo Freire, quando, na verdade, parece que não é bem a pessoa que eles querem atacar, mas as ideias, né, que ele defendia. Eu queria saber, Lúcio, como você enxerga esse momento de polarização e que tipos de ideias são essas que estão sendo rebatidas quando políticos ou pessoas comuns, né, assim, criticam o Paulo Freire dentro desse contexto, desse cenário político. Assim, a polarização política, ela é algo que é comum, né, no desenvolvimento político. Você tem grandes forças que aglutinam apoiadores, né? Então, isso faz parte do próprio processo
político, da própria forma de organização política que a gente tem na nossa sociedade desigual, sempre lembrando que é essa sociedade desigual que a gente vivencia. E o que eu acho que a gente está bem presente no dia de hoje é uma polarização estúpida. Porque é uma polarização entre a ignorância e o conhecimento. Mais do que pessoas que pensam de formas diferentes. Tem pessoas que não querem se dar o trabalho de pensar. Porque pensar, assim, é uma característica do homem, né, do ser humano, poder planejar e pensar no seu futuro, né, não agir por instinto. Então, dessa forma, a gente, no nosso meio, todo mundo pensa. Mas a gente pode entender o pensar como uma forma de construção dialógica nos princípios que o Alessandro explicou. O pensar significa eu ouvir o outro, eu refletir sobre o outro e, por vezes, até mudar minha postura perante o mundo, né? O outro me apresentou ideias novas, fez com que eu pensasse nessas ideias, que eu botasse essas ideias em choque com aquilo que me constitui até hoje e, de repente, alguma coisa mudar. Isso é algo que a gente pode entender como pensar, né? E o que a gente tem é uma vontade e uma defesa da prática da ignorância nos dias de hoje. A pessoa, esse grupo que se coloca como conservador nos dias de hoje, é um grupo que ele quer negar a tudo e todos. Ele quer negar a vacina, ele quer negar a felicidade da Terra, ele quer negar a construção da ciência, ele quer negar o método científico, entendeu? Então ele quer negar aquilo que fez a gente sair em 200 anos, passar de uma sociedade camponesa a conquistar o espaço e a pousar na Lua. Ele quer negar isso como se isso fosse um sinônimo de atraso. Então, quando a gente fala e nesse sentido, o que a gente vivencia nos dias de hoje, por conta disso, me parece muito forte, e eu estou tentando colocar isso no papel ainda, que eu tenho formulado assim de forma vaga, é uma crise léxica. Então, a gente chama de educação algo que não é educação. As pessoas foram na rua pedir uma intervenção militar em nome da liberdade, né? Então, parece que as palavras estão perdendo sentido por conta desse processo que a gente está vivendo de cada um poder falar o que quiser, né? Sem uma... como que fala? Sem trazer o que as palavras significam na hora que elas utilizam dessas palavras. As palavras ficam só como um argumento retórico. E é em cima dessa retórica que a gente vivencia a polarização de hoje. Então, atacar o... professor. Oi? Até porque também, professor, o que a gente pode... Uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar bem claro é que o problema não é que eles questionaram. O problema é que eles não questionam. Entendeu? É diferente de você questionar e você negar. Quando você questiona, você põe o negócio à prova, e que é o que o método científico funciona. Você põe uma teoria à prova e testa para ver, de todas as formas possíveis para tentar negar não, ver se ela realmente faz sentido. Sim. Os próprios cientistas, quando fazem isso, o que eles tentam fazer eu tenho essa teoria aqui. Aí eu vou tentar, de todas as formas possíveis, achar uma falha nessa teoria. Se depois de todos esses métodos que eu tentei, ela ainda se mostrar coerente, aí eu considero ela como uma coisa assim palpável, uma coisa que dá para acreditar. Mas o processo que eles estão fazendo é exatamente o contrário. Eles pegam essa teoria e eles decidem que querem acreditar. E não importa o que aconteça, eles vão continuar acreditando. Eles vão tentar justificar
que isso acontece do lado dos conservadores, mas tem algumas pessoas do outro lado também que vão ser assim também, naturalmente. Sim, não, negacionismo existe em várias frentes. Mas isso que você falou é perfeito. O questionar é próprio da ciência. Então, perfeita essa sua colocação. A ciência ela só evolui através do questionamento. A partir do momento que você não questiona mais, aí você tem um dogma. Quem trabalha com dogma na nossa sociedade não é o campo da ciência, é o campo da religião, né? Então, quando a gente segue uma religião, a gente acredita naquilo e ela não precisa ter lá muita lógica, ou eu não preciso ter provas contundentes daquilo. É uma questão de fé. Então, eu acredito nesses dogmas e tudo certo, né? Eu acredito em espíritos. Eu nunca vi espíritos, mas eu acredito. Entendeu? Então, é uma questão de dogma. Ó, isso aí é parte da religião. A ciência se constrói através de questionamento. Então, será que isso aqui funciona? Será que isso aqui é válido? Será que isso aqui não tem uma falha? Se não fosse assim, as teorias não estavam sempre em revisão. É claro que uma teoria, ela é algo mais completo, né? E que ela é difícil de ser desmontada, porque ela já foi, que nem você falou, testada de várias formas. Então, aquilo é aceitado como verdade até que se prove o contrário. Quando você fala, isso tudo é uma grande besteira, aí, sim, você está negando, aí você não está questionando. Você pode questionar, pô, mas será que a Terra não é plana? Isso é próprio do ser humano. Para mim não faz sentido olhar para a Terra, olhar para o horizonte e falar, a Terra é redonda. Não faz. Então vamos testar ela? Vamos. Então eu vou olhar para os elementos, vou ver a movimentação da Lua, a movimentação do Sol, posso viajar pelo mundo e fazer medições trigonométricas sobre a incidência dos raios solares em buracos, e aí eu vou detectar aí a esfericidade da Terra. A partir do momento que os elementos me comprovam uma coisa, beleza, então eu tinha uma dúvida, a Terra é plana? Ela pode ser plana, questionei, comprovei, peguei os elementos me falam que ela é redonda, ou arredondada, né, porque redonda também não é, mas se esses elementos me dão isso, aí a partir do momento que eu falo, não é isso que eu quero, aí eu tô negando. Aí já deixa de ser questionamento. E eu acho que eu te interrompi, desculpa. Não precisa nem muito longe, né? Você pode pagar alguns bilhões e ir no espaço e ver a Terra lá do espaço. Também, a Vanessa falou da questão que você pode pagar alguns milhões e ver a Terra do espaço. A própria forma que, como a Terra não é redonda, existem alguns pontos privilegiados de lançamento de foguetes no mundo. E dos principais, talvez o melhor ponto no planeta para lançar um satélite, fica aqui no Maranhão. Que chama Base de Alcântara, que o nosso governo entregou para os Estados Unidos no ano passado. Então, para perceber como esse negacionismo acaba sendo prejudicial até em questões práticas, né? A gente fala que a Terra não é redonda, ela é um geóide, né? Ela tem um formato de terra, que é tipo um pedaço de rocha lascado gigantesco flutuando no espaço. Então é isso. A gente tem os elementos a partir do momento que comprovou, quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente tem uma ideia mais ou menos clara de onde a gente quer chegar. Mas às vezes a gente desenvolve testes, põe aquilo à prova e a gente chega numa situação oposta, diferente, inesperada, né? Então, quando começou a vacinação, a pesquisa das vacinas, imaginava-se que poderia dar certo, mas elas poderiam se provar ineficazes, né? Então, enfim, é assim que se constrói a ciência. E aí, como forma de se negar, só agora chegando na pergunta, tá, Vanessa? Desculpa dessa digressão. Aos ataques pessoais ao Paulo Freire. Esse movimento conservador, contemporâneo, que polariza através da ignorância contra o conhecimento, eles desenvolvem alguns mecanismos de narrativas de recursos teóricos. E um deles chama envenenamento do poço. É um negócio assim, que não é combater o argumento do outro,
Eu não preciso chegar para o Alessandro e falar, olha, Alessandro, essa proposta que você está tendo de matemática, ela pode ser equivocada, porque matemática tem que ter um fim certo, né? Tem que ter um caminho. São formas são divergências que vão ser dialogadas e ele pode me convencer que eu estou errado ou eu posso convencer ele que ele está errado. Isso faz parte do diálogo. Eu estou combatendo argumentos. Quando a gente usa essa estratégia de envenenamento do poço, eu falo, não ouve o Alessandro, ele é um idiota. Ele não sabe o que ele fala. Tudo que ele fala é lixo. Então, se sair algo da boca dele, você esquece, porque ele não sabe o que ele fala. Ele fingiu que estudou e só enganou a vida inteira. E aí, começa a desacreditar a pessoa e não a ideia. O famoso ad hominem, né? Oi? O famoso ad hominem. Isso, e o ad hominem. E aí você ataca a pessoa, e aí tudo que vier daquela teoria, daquela pessoa, já é rechaçada de princípio. Então, se você tem um grupo que reivindica uma sociedade autoritária, e de outro lado você tem um teórico que apresenta ideias para uma sociedade mais justa, você tem a sua perfeita oposição. Então, para esse grupo autoritário, ele precisa, não que o método Paulo Freire seja esquecido, ele precisa que a figura do Paulo Freire seja esquecida, ele precisa que o símbolo freiriano seja esquecido para que o método que ele propõe, as ideias que ele traz, sejam esquecidas junto com ele. E junto a essas duas coisas, o ataque à pessoa e esse esvaziamento de sentido das coisas, aí você tem a criação de uma ficção, e aí depois você só precisa ir reafirmando essa ficção através de frases que não precisam ter relação com a sociedade, com a realidade, né? Aí você chega a questões como o nazismo é de esquerda. O que significa o nazismo ser de esquerda? Significa que todo e qualquer governo autoritário que se tem conhecimento do passado está de alguma forma associado a um conjunto de ideias da qual eu não compartilho. Mesmo que eu tenha caráter autoritário e talvez possa me assemelhar dentro das condições sociais que forem criadas a algo como um fascismo ou ao nazismo, eu preciso me distanciar dele porque essa é uma palavra que hoje está mal vista, é uma palavra maldita. Então, aí eu jogo isso para cima do grupo que não me representa, que eu quero excluir, né? Eu não quero excluir só como ideias, eu quero excluir o grupo mesmo da sua participação política e social, e aí a gente tem essa polarização. Por isso é tão importante atacar o Paulo Freire, e por isso é tão importante a gente defender e a gente mostrar a riqueza do pensamento freiriano e mostrar que a educação freiriana ela é uma educação humanista, porque a gente se constrói como o ser humano na nossa relação com o outro, no nosso cotidiano, na nossa história. Então, por isso que é tão importante, e já aproveito, então, para agradecer a possibilidade de participar desse diálogo. Eu peço desculpa pelas digressões, eu tenho essa característica, não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma característica minha. E agradecer de verdade e parabenizar toda a equipe, não só o Samuel e a Samara e a Vanessa que estão aqui, mas toda a equipe também que está por trás, que ajuda na elaboração, nas edições. E agradecer o Alessandro, querido, que estou com muita saudade. Espero vê-lo de perto em breve, assim que possível. Eu peço licença. 19, inclusive, desculpa, Alessandro, uma bobeirinha, mas dia 19, inclusive, que é o aniversário do Paulo Freire, e é também o aniversário da Maria Clara, minha filha do meio. Então, é um dia muito importante. Parabéns, Maria Clara. Obrigado. Eu queria roubar só 30 segundos a mais, pedindo licença, porque achei, e a gente trocou uma ideia também com a professora Vanessa, achamos esta ideia da crise léxica, do léxico, uma sacada muito boa. Eu queria usá-la só para
dar mais um pontinho. O Samuel falou que, às vezes, o Paulo Freire associado ao marxismo, ao comunismo, sem entrar em tudo isso, às vezes, para desqualificar a proposta freiriana, se fala em doutrinação. Aí pode ser doutrinação comunista, doutrinação marxista, o Samuel falou de memes, né? Tem memes, chega de doutrinação. Se tem uma coisa que eu espero tenha ficado clara, apesar de a gente não ter podido, né, nesse tempo, se aprofundar muito no pensamento de Paulo Freire, é justamente que a proposta da pedagogia do oprimido, da pedagogia freiriana, é exatamente o contrário de qualquer tipo de doutrinação. Porque justamente o centro da proposta da pedagogia do Paulo Freire é o diálogo, é o reconhecimento do outro, é o diálogo honesto, é a participação de todo mundo, que é justamente o contrário da ideia de doutrinação, onde uma ideia preconstituída tem que ser imposta para os outros. Então, isso só para complementar. Mais uma vez, obrigado e parabéns. Muito obrigada, professor Alessandro, mais uma vez, professor Lúcio. Nossa, o que a gente aprendeu hoje, eu aprendi muitas coisas novas aqui, eu acho que todos nós aprendemos muito. Não tem palavras, assim, para agradecer, né, todas essas ideias que foram trazidas. E agora eu passo as considerações finais para a Samara e em seguida para o Samuel. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Obrigada pelo convite, professora Vanessa. Foi muito edificante aqui o assunto da estaca zero aqui, eu já saí sabendo alguma coisa. Eu agradeço aqui por tudo. Ficou com vontade, Samara, de conhecer mais sobre Paulo Freire? Sim, que eu não conhecia praticamente nada, só assim a base que todo mundo conhece, e agora com certeza fiquei mais interessada. Legal. Samuel? Bem, eu queria agradecer também. Foi muito divertido. Na verdade, eu tenho meio que o objetivo de fazer um podcast para mim. Então, essa é uma primeira experiência importante. Eu achei bem legal a ideia de você humanizar as coisas. Porque uma das coisas que todo mundo sempre fala sobre Paulo Freire é que ele conseguiu alfabetizar 300 adultos em menos de 40 horas, 45 dias. Mas uma coisa que eu acho que é até pouco explorada é o impacto que teve, porque não foi só uma questão de que eles sabiam ler, ele também trouxe uma transformação na vida deles, né? E isso é eu acho que é um pouco subestimado na hora que a gente fala, porque é sempre uma introdução dele, ele conseguiu alfabetizar 500 pessoas em 40 horas. Mas o que ele fez com aquelas pessoas, eu acho que foi mais do que só alfabetizar. Pessoal, um abraço para todos. Parabéns pela participação de vocês, obrigado. E até o próximo episódio, o tema é dicas para se preparar para o Enem. A gente meio que intercala um programa com uma reflexão, né, mais na área da educação, e um com dicas mais práticas, tá? Então, no próximo a gente está aguardando vocês todos. Um beijo. Obrigado, gente.